Muito bom dia a todos vocês que estão nesse exato momento acompanhando a nossa live especial de hoje. Nós temos hoje um encontro muito legal, muito bacana, com um assunto muito importante, que é de extrema relevância para você, economista, que está nos acompanhando. Essa live de hoje é uma realização aqui do Corecon São Paulo, juntamente com a ACI Academy, que irão promover nessa manhã um debate enriquecedor sobre o impacto do aporte de capital internacional. Hoje, vamos explorar como o capital internacional pode transformar negócios, acelerar o crescimento e abrir novas oportunidades. Vamos analisar hoje, discutir desafios e entender o impacto desse tipo de investimento em um cenário global. Para falar sobre o assunto, nosso convidado especial dessa live de hoje é o Luciano Bravo. Ele é mentor do Crédito Internacional, empresário, CEO da Inteligência Comercial e Marketing da Sevel Capital Partners no Brasil. Primeiramente, a gente agradece aí essa parceria, essa live em conjunto aí com o Luciano e também aqui com o Corecon São Paulo. Nesse momento, nós estamos ao vivo na nossa TV Economista, o nosso canal no YouTube, no Facebook aqui do Corecon São Paulo e na página do LinkedIn da Inteligência Comercial. Para a gente iniciar nossas atividades de hoje, vamos passar agora a nossa palavra para o presidente do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes. Presidente, por gentileza. Olá a todas e todos que nos assistem ao vivo ou remotamente na TV Economista. Saúdo Luciano Bravo pela sua disponibilidade de estar aqui. Saúdo Renato, nosso jornalista. E quero explicar o motivo deste evento, desta live. O que nós temos feito aqui no Corecon São Paulo já há alguns anos é buscar alternativas para melhorar o mercado de trabalho do economista e também melhorar o desempenho do economista. Eu acho que teve um probleminha aí no seu áudio, presidente. Ao lidarem com questões como, por exemplo, financiamento de atividades econômicas, atividades de empresa, tem alguma dificuldade nesse campo. Então, o Luciano nos procurou para que fizéssemos uma espécie de parceria com os economistas para que seja disseminada a cultura do crédito internacional e também favoreçam as empresas e as próprias consultorias dos economistas. Isto é um ganha-ganha para todos os lados, por isso esse nosso desejo de que seja, e certamente será, um evento muito esclarecedor. Como trata-se de uma empresa privada, já fizemos isso em outros ambientes, quando somos procurados e julgamos que é pertinente o tema e a abordagem da empresa, nós abrimos o espaço. Mas, é claro, isso vai ficar a critério de cada economista. Não há uma aliança obrigatória entre o Corecon São Paulo e empresas, mas sim a busca de alternativas. E assim é que nós queremos levar isso daqui. Já fizemos isso com corretoras de valores que ofereciam vagas para economistas, já fizemos isso em outros momentos também, em outros eventos, como, por exemplo, o Banco do Nordeste e os investimentos fora de São Paulo, e agora estamos fazendo com este tema. Acho um tema importante. Então, devolvo a palavra ao Renato, que está conduzindo aqui o debate, para que depois seja introduzida a fala do Luciano Bravo. Obrigado. Obrigado, presidente. Novamente, frisamos que nós estamos ao vivo na nossa TV Economista, no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook e também no LinkedIn da Inteligência Comercial, nosso parceiro dessa live desta manhã. Informamos também que, próximo do fim da live, nós vamos abrir para perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao assunto que está sendo abordado hoje, você pode escrever lá no chat, manda que a gente leva a pergunta aí para o nosso presidente,
para o Luciano Bravo responder, tá bom? Então vamos iniciar agora essa apresentação, vamos apresentar o nosso palestrante, o nosso parceiro dessa manhã, o Luciano Bravo, que é empresário, mentor do crédito internacional e CEO da Inteligência Comercial. Luciano, seja muito bem-vindo à nossa live, é uma satisfação imensa recebê-lo hoje aqui nas atividades online do Corecon São Paulo. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado pela acolhida do Corecon. Inclusive, quero, na presença do Renato, agradecer toda a equipe de vocês, de assessoria de imprensa, de mídia, toda a equipe que fez um belíssimo trabalho junto conosco para poder levar esse conhecimento extremamente útil a todos os economistas, a todos os associados do Corecon. E também agradecer ao presidente Pedro por entender, né, a relevância desse assunto e deixar o canal aberto para que nós juntos possamos explicar um pouco sobre todo o processo de crédito internacional e o impacto disso no dia a dia do empresário brasileiro. Antes de começar a palestra, eu gostaria de traçar ali 3 comentários importantes. Primeiro, que esse conteúdo da palestra é um conteúdo educacional, então é um conteúdo que leva dados fáticos, ou seja, dados de mercado, dados da realidade do sistema de crédito brasileiro e também do empresário brasileiro. Ali, todos os que estão participando poderão entender tudo como funciona o sistema que hoje financia toda a cadeia produtiva e os gargalos que isso possui, né? Ou seja, os gargalos que o sistema possui para que o empresário brasileiro tenha uma vida mais tranquila. Segundo, tudo o que nós colocamos aqui em termos de processo de internacionalização são fatos que já existem há no mínimo 50 anos, ou seja, há 50 anos existem isso no Brasil, porque o processo de internacionalização é algo muito antigo. Ter uma ideia, quando você vê aquele filme O Barão de Mauá, O Imperador e o Rei, um filme que fala aí sobre o evangelista, né, que foi o Barão de Mauá, ele já fazia isso. Quando, na época do Brasil colônia, ele não conseguiu recursos aqui no Brasil para o desenvolvimento das empresas dele, o que ele fez? Ele viajou para a Europa e captou dinheiro em diversos países, e foi com este recurso que ele evoluiu toda a cadeia de empresas dele, inclusive expandindo para outros países. Então, ele não fez, na época, com dinheiro captado no Brasil. Ele não tinha esse recurso, então ele utilizou um processo de captação internacional. E, recentemente, há 62 anos, né, temos uma lei, que é a Lei 4131, que é uma lei federal que permite o ingresso de capital estrangeiro sem tributação, ou seja, bancos, grandes empresas e até mesmo pessoas físicas podem se estabelecer no exterior e conseguirem crédito lá fora e trazer esse recurso ao Brasil para ser investido aqui, no nosso país. E terceiro, e muito importante sobre a palestra, dentro do processo, né, de crédito internacional, o que nós falamos, o que nós queremos ensinar é o seguinte: nós temos o Brasil como um país que recebe, em média, 65 bilhões de dólares por ano em investimento estrangeiro. Esses 65 bilhões já entram aqui, já entram no Brasil, só que, infelizmente, vão para um setor especulativo, ou seja, não é para o setor produtivo, não vai para a média empresa, vai para operações que o investidor pode pôr no dia 1 e tirar no dia 2, pode pôr no dia 2 e tirar no dia 10. O que nós queremos ensinar, através dessa palestra, é que você, empresário, você pode utilizar parte desse recurso que vem para o Brasil, se você se internacionalizar, para investir aqui, ou seja, reter o recurso. O que nós precisamos o Brasil já é um ótimo destino de investimento global. O que nós precisamos é que as empresas médias, aquelas que faturam de 24 milhões de reais por ano a 3 bi, lógico, pode empresa menor e pode empresa maior, mas o range que nós ensinamos nessa palestra é de 24 milhões de reais de faturamento ano a 3 bilhões de reais de faturamento ano, que essas empresas podem usar o mesmo mecanismo que hoje traz esses 65 bilhões de dólares e que entra e sai sem ajudar definitivamente na produção brasileira e reter parte desse recurso aqui. Então, não é o caminho de buscar um novo recurso, é um caminho de já utilizar um recurso que vem ao Brasil, mas para que ele se destine a um processo de investimento na cadeia produtiva, complementando o crédito que hoje
o empresário brasileiro não consegue nos bancos locais. Então, é um processo que ele já existe, já funciona, e o que eu aqui vou ensinar, vou delinear é que esse processo seja utilizado para justamente poder ter o processo de retenção do recurso aqui para investimento, tá bom? Então, temos aqui uma palestra, nós vamos começar a projeção dessa palestra, lembrando que nós vamos, de uma maneira até rápida, né, passar slide a slide, porque, obviamente, como é uma palestra longa, nós vamos falar sucintamente sobre cada assunto, mas de maneira bastante objetiva, para que todos que estão vendo e ouvindo, não só os economistas, mas também empresários, possam entender o poder que o empresário brasileiro tem de mudar a sua vida no crédito internacional. Então, vamos lá. Começamos essa palestra com uma frase da Michelle Obama, né, que é uma frase que eu gosto muito, é uma frase que diz respeito ao sucesso, né? Geralmente as pessoas pensam que sucesso está atrelado a dinheiro, e não está. Na verdade, o sucesso, para mim, como empresário, palestrante, ele tem muito a ver com o que você faz de mudança na vida das pessoas e que reflete na sua. Então, para que todos que nos ouvem aqui, o sucesso ele não tem a ver com recurso, não. Tem a ver com a informação, com aquilo que você faz que muda a vida das pessoas. E neste ponto, eu acredito que uma mudança muito profunda é justamente ensinarmos isso. É ensinarmos que o empresário brasileiro tem toda a capacidade, tem todo o valor de buscar crédito fora do Brasil e que todos os profissionais, principalmente os profissionais da área de economia, que são o vórtice central, né, de um trabalho de um país financeiramente estável, que eles usufruam desse conhecimento para poder ter mais opções de ajudar esses clientes aqui no Brasil. Então, gosto muito da frase da Michelle Obama, porque é muito claro, nós temos sucesso quando mudamos a vida das pessoas para melhor. Bom, um pouco sobre mim. Eu sou empresário há 30 anos, fiquei 20 anos no setor de manutenção industrial, sou filho do Senai, como eu falo, vim pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, trabalhei aí 20 anos na indústria e nos últimos 12 anos, de 2012 para cá, me dedico à área de crédito internacional. Como empresário, como todos vocês que me ouvem agora, procurei muito crédito no Brasil, foram 5 anos atrás de soluções de crédito que resolvesse o problema de crescimento da empresa. À época, eu já faturava 40 milhões por ano e buscava uma solução de crédito para crescer com sustentabilidade. Não encontrei. Por não ter encontrado, eu aprendi que o crédito internacional é a única maneira de uma empresa passar de 30% do faturamento em crédito, que é o limite hoje aqui no sistema. Hoje você que tem uma empresa que fatura 100 milhões, você pode abrir o seu balanço e checar. Você chega no máximo a 30 milhões de reais em crédito, ou seja, 30% do seu faturamento. E como fugir disso? Como ter 40, 50, 60, 70? Somente com o crédito internacional. Aprendi isso durante 12 anos, consolidamos isso no conhecimento e trazemos aqui para você não ter que levar 12 anos para entender o óbvio. Se você quer passar de 30% do faturamento em crédito e ter um sistema de crédito que seja concatenado, que seja alinhado com o crescimento da sua empresa, o único caminho é o crédito internacional, porque ele tem essas condições e, aliás, são o ambiente onde grandes empresas como WEG, como Braskem, como Rede Globo, como a Egea, todas captam dinheiro no crédito internacional. Como profissional, sou o CEO da Inteligência Comercial, sou o Head of Sales and Marketing da Savel Capital Partners, tenho atualmente mais de 3 mil publicações sobre o tema no Brasil inteiro, já executei mais de 50 workshops nos últimos 22 meses e estou indo para a minha 27ª matéria no Valor Econômico. Então, é um trabalho todo voltado à educação de uma nova classe de empresários internacionalizados e poderosos. Bom, panorama de notícia que nós temos, Tem aqui uma notícia da Infomoney, que inclusive foi uma declaração do Campos Neto, que diz que o Brasil é totalmente dependente do dólar. A verdade é essa. Nosso país, ele tem reservas bilionárias em dólar e ele é muito dependente do dólar. Todos nós sabemos que nos últimos 30 anos
o Brasil passou por um processo acelerado de desindustrialização. E essa desindustrialização fez com que nós acabemos comprando muito do exterior, principalmente o produto acabado. Nós não temos hoje um parque fabril, por exemplo, capaz de processar todo o alimento que produzimos. Então, grande parte segue para fora em matéria-prima e depois volta como produto acabado. De posse disso, tudo que se faz no Brasil é dolarizado. 85% do composto ativo dos remédios vem de fora, 85% da nutrição vegetal e defensivos vem de fora, nafta vem de fora, ou seja, tudo que você utiliza está indexado em dólar. Então, é uma mensagem que eu deixo. Não se preocupe em trabalhar com o dólar. Você já é regido pelo câmbio. Então, você precisa ter acesso ao dólar. Você já vive com os custos dele. Você agora precisa ter o recurso para poder compensar essa balança. E segundo, é uma matéria minha, a 26ª matéria do Valor Econômico, que fala exatamente que nós temos um déficit de educação financeira entre estudantes. Isso é preocupante porque nós sabemos que o Brasil, pelo menos na minha geração, estou com 52 anos, não tinha uma formação específica de empreendedorismo e empresários. Todos nós hoje, que já passamos dos 40 ou dos 50, tivemos que aprender na raça. Porém, o Brasil ele se modificou, ele melhorou em muitas áreas, mas ainda na área financeira de educação é pobre. Então, nós precisamos ter atenção a isso para que os novos empresários, que hoje têm 15 a 20 anos, cheguem no processo de ser empreendedores, conhecendo o processo empresarial e, principalmente, de crédito. E é aí que nós temos um grande desafio. Bom, falando um pouco sobre o nosso país, todos nós sabemos que a dívida bruta no Brasil ela sobe assustadoramente. Então, nós sabemos que o Brasil se endivida e, nos últimos anos, se endividou num ritmo mais alto e os juros da dívida é imenso. Ou seja, se vocês olharem nesse gráfico, nós tivemos ali em janeiro de 2024 batendo em 745 bilhões de reais de juros da dívida. Só para ter uma ideia, o Brasil não investe nem 10% disso em infraestrutura. Então, ou seja, nós estamos pagando 10 vezes mais em juros do que investimos em infraestrutura no Brasil. Isso é um cenário que preocupa porque nós somos um país emergente. Nós não somos uma grande potência industrializada, nós somos um país em desenvolvimento. E os juros da dívida alta, que consome grande parte da liquidez do que é arrecadado pelo governo, vai acabar deficitando alguma área, vai acabar estragando alguma coisa nesse processo. E justamente nós temos um gargalo imenso na infraestrutura, que isso repercute em toda a cadeia produtiva. Então, se você olhar o nível da dívida bruta do Brasil e o nível dos juros, preocupa porque o país, pagando isso, não tem recurso para investir nas principais áreas de desenvolvimento, como, por exemplo, infraestrutura. E lá na frente vocês irão ver que isso daí também acontece nas empresas. Mas calma lá. Bom, e como foi a variação dos 3 principais indicadores que estão na mente da maioria dos empresários? Dólar. Se você pegar a variação média anualizada dos últimos 20 anos, o dólar teve uma variação média anual de 3,69%. Já a inflação foi de 5,50%. Então, o que você observa? Que o dólar, na variação no período de macroestabilização econômica do Brasil, pós-plano real, o dólar ele vem seguindo a inflação. E, geralmente, como olha nesse gráfico, abaixo. Então, quando o empresário brasileiro fala, não, eu tenho medo da variação cambial, não tenha medo, porque ela, nos últimos 20 anos, foi inferior à inflação. Então, se você pegar isso anualizado, isso não é um problema para o empresário. E a Selic? Sempre vivemos com uma Selic alta. Nos últimos 20 anos, se você olhar, nossa Selic foi 11,59. Então, nós não vivemos num país que tem uma Selic baixa. Nós sempre, o povo brasileiro, o povo empresarial, sempre viveu com uma Selic alta. E, obviamente, juros altos, né? Bom, vamos olhar um pouco sobre taxa de juros. Se você olhar esse gráfico que pega ali vários bancos com as práticas de taxas de juros que existem hoje, no que a gente chama de custo total efetivo, que é aquele que o empresário paga quando vai pegar, você observa lá na linha taxa média
que ela é de 29,21% ao ano. Então, um dado importante, não existe juros baratos no Brasil. A taxa de juros efetiva que o empresário paga, ela é de 18% a 30% ao ano. Juros compostos. Então, por exemplo, se você é um agroprodutor, está pagando ali em torno de 18%. Pode, eventualmente, em alguma linha você ter um juros menor, mas quando você pega o grosso, quando você pega 90% do crédito, ele hoje está num range de 18% a 30% ao ano. Ou seja, o que reflete a média das taxas praticadas efetivamente por bancos nacionais. E a inadimplência nossa também segue em alta, né? Batemos aí mais de 7 milhões de CNPJs e CPFs, aliás, CNPJ, CPF é mais, de CNPJs no vermelho. Ou seja, devido à dificuldade das empresas em honrar compromissos com juros altos e pouco recurso, ela acaba se tornando inadimplente. Então, a nossa inadimplência, ela realmente é alta, justamente devido à falta de alternativa que o empresário tem de ter novos créditos para poder sair dessa ciranda que ele vive de pegar de manhã e pagar à noite. E como isso reflete na saúde das empresas? Bom, a recuperação judicial, que eu acredito que é um bom índice que mede como vai o mercado, ela nos últimos anos ela vem crescendo assustadoramente. Assustadoramente, os empresários vêm sendo açoitados pelos processos de recuperação judicial, que eu, como empresário, digo que é para o empresário uma derrota. É uma derrota você não conseguir pagar as suas contas e ter que pedir abrigo à lei para que a sua empresa tenha um tempo de sair disso. Eu informo que, se hoje forem abertos os balanços das 1.400 empresas que pediram recuperação judicial em 2023, irão perceber ali alguns pontos muito importantes. Um deles, todas as empresas tinham uma liquidez muito baixa. E segundo, a maioria esmagadora das empresas, 80% dela, tinha em ativos 4 vezes o valor da dívida. Então, se houvesse uma solução de crédito, essas empresas teriam encontrado. Como elas exclusivamente só captavam dinheiro no Brasil, não houve solução a não ser a recuperação judicial. E isso parou? Não. 2023 já foi um ano histórico de pedidos de recuperação judicial, com a área do agro envolvida muito nisso. Em 2024 se repete. Somente nos primeiros 6 meses, o crescimento foi de 52% em relação ao mesmo semestre do ano passado. Ou seja, as empresas não conseguem honrar suas dívidas e as centenas vão pedindo recuperação judicial, deixando para trás um rastro de dívida no sistema de crédito, que encarece ainda mais o crédito, um rastro de demissão, que obviamente quem está em recuperação judicial vai ter que aliviar o peso, e um rastro de fornecedores sem receber, que aumenta ainda mais esse processo. Só um dado importante, julho agora, o número de pedidos de recuperação judicial de pequenas e médias empresas cresceu mais de 160%. É um reflexo direto do que está acontecendo. O grande entra em dificuldade, entra na recuperação e espalha a dívida para trás. E aí os pequenos e médios vão indo pelo mesmo caminho. Então, é um processo que o Brasil vem sofrendo e, obviamente, precisa ter uma solução. E como é a estrutura de crédito no Brasil? Bom, a estrutura de crédito no Brasil ela é muito limitada. Nós já sabemos disso, até porque o Brasil ele tem uma concentração bancária ali na casa dos seus 75%. Ou seja, vamos dizer que 75% de todo o crédito no Brasil está na mão de 4 bancos. Mais ou menos como acontece com as companhias aéreas, né? Você só tem 3 companhias para voar, e mais nenhuma. A mesma coisa, no crédito, 75% na mão de 4 bancos. E como que esse sistema de crédito funciona no Brasil? Bom, geralmente as empresas se financiam ou por FEDICs, que são aquelas transações de curtíssimo prazo, né? 30, 60, 90 dias, bancos múltiplos, que na sua maioria não têm um sistema de crédito adequado para esse tipo de empresa, para a cadeia produtiva, e factoring. É as únicas alternativas. Ou banco, ou FEDIC, ou factoring. O que eles estão dando em garantia? O que o empresário dá em garantia? Ele dá em garantia recebíveis. Hoje, 80% das empresas médias se financiam por recebíveis.
E esses recebíveis, ao serem vendidos, levam consigo o lucro líquido da empresa. Com isso, o empresário, ao invés de ter um lucro líquido de 10% a 30%, o que seria o normal num país como esse, ele acaba tendo de 1% a 4%. E o lucro líquido dele some nas operações de curto prazo. Ele consegue alguma coisa no aval, em torno de 10%, e em alienação fiduciária de algum imóvel, também 10%. Então, quando você olha como o empresário está se financiando, ele está se financiando no curto e curtíssimo prazo, com pouco dinheiro e custo alto. Óbvio que isso não vai dar certo, né? Óbvio. E o que o empresário deixa de fazer quando ele toma esse crédito? Ele deixa de fazer um planejamento de longo prazo. Então, por exemplo, ele deixa de contratar um profissional gabaritado para projetar a empresa dele, a evolução dele no longo prazo. Isso é um dado importante. Segundo o Instituto Falconi, que é um instituto de pesquisa, ele confirmou que 90% das empresas médias não possuem planejamento de longo prazo. Isso é um tiro no pé do empresário, né? Segundo, eles não fazem auditoria e não investem em processos de ESG, que são os 3 pilares de desenvolvimento de empresas sustentáveis. Ou seja, sem recurso no caixa, o empresário não consegue ter uma auditoria e também não consegue investir em ESG. E terceiro, que é a consequência direta, ele não diversifica a matriz de captação dele. Com isso, qual é a consequência no balanço do empresário? Baixa liquidez devido ao custo alto do crédito, isso é notório. 2, baixo investimento em modernização e melhoria de processo, sem dinheiro, não tem como modernizar. E terceiro, crescimento orgânico com custo elevado em compras. Ou seja, o empresário acaba comprando tudo em 30, 60, 90 dias e pagando os juros do seu fornecedor, embutindo isso no seu custo de produção e empurrando isso para o cliente final. Não tem outra saída. Como ele não tem financiamento de médio e longo prazo, ele vive no curto e passa esse custo adiante. Bom, 5 fatos importantes sobre o crédito no Brasil. E são fatos que não há como se rebater e é uma realidade. E é importante que o empresário brasileiro que toma crédito no Brasil entenda isso como uma mola central. Primeiro, somente 10% das empresas possuem planejamento de longo prazo. É real. Basta olhar para a sua empresa, você vai ver que ela não tem esse planejamento, que deveria ser feito por pessoas da área econômica, contábil, mas não tem porque você não tem uma visão de longo prazo do crédito. Consequentemente, acaba não tendo na sua vida empresarial. 2, matéria do G1, nos últimos 13 anos, os bancos brasileiros foram os mais rentáveis do mundo. Então, os bancos brasileiros, nos últimos 13 anos, com tudo o que aconteceu, eles continuaram sendo os mais rentáveis do mundo. Então, já entendemos que, para os bancos, o sistema aqui funciona muito bem. Outra coisa, nos últimos 10 anos, a concentração bancária atingiu os 75% que eu falei. Isso é ruim, porque, segundo um relatório do Banco Mundial, a baixa competitividade atrasa a América Latina inteira. Ou seja, por termos poucas opções, nos atrasamos em desenvolvimento. Quarta notícia, nos últimos 10 anos, 10 mil fábricas fecharam no Brasil, numa média aí de 1.000 fábricas por ano. Obviamente, sem fábricas e indústrias, o país não consegue criar produto de valor agregado. E isso daí só tem um jeito de reverter: crédito. Não tem outro jeito. Aliás, se forem estudar a desindustrialização do Brasil, vão descobrir que o principal motivo foi a falta de crédito. Sem crédito, as fábricas e indústrias acabaram indo à falência e continuam nesse ritmo. E, por fim, em 2023, o Brasil ficou na 63ª posição de competitividade bancária. Péssimo para o empresário isso, porque quanto menor a competitividade, menos opção ele tem. Então, o que nós estamos falando é um fato que o Brasil vive hoje. E é importante que o empresário entenda que isso reflete no seu poder de crédito. E vamos adiante. E o que acontece com as empresas que não se internacionalizam, né? As empresas que não se internacionalizam, quando tentam crescer, muitas quebram. E aqui nós temos exemplo de EGM Officer, Brinox, Grupo Petrópolis, Salt Rock, Gramado Parque, ou seja, as empresas que não conseguiram outros caminhos de crédito
quando acontece qualquer problema no seu processo de crescimento, ela não consegue sustentar e é obrigado a pedir uma recuperação judicial. Essas empresas todas eram empresas de anos, né? Você olha aí, uma foi fundada em 72, a outra em 2015, a outra em 94, a outra em 88, ou seja, as empresas que não estão suportando não são as que acabaram de ser abertas, são empresas antigas que empregam centenas de pessoas, que usam serviços de centenas de fornecedores, só que elas não suportam e acabam caindo de joelho. Isso é péssimo para o Brasil e péssimo para o empresário, que ao perder cada empresa dessa dentro do setor produtivo, não tem como repor. E a migração de milionários? No Brasil é algo que é um tema que precisa ser estudado com atenção. O Brasil tem uma taxa de milionários muito pequena. Tem uma ideia, se fôssemos comparar com os Estados Unidos tem 1 milionário a cada 14 pessoas. O Brasil tem 1 milionário a cada 516 pessoas. Lembrando que os Estados Unidos tem 100 milhões de pessoas a mais do que nós. Então, nosso número de milionário é muito pequeno. E um país com pouco milionário não é um país que se desenvolve sustentavelmente financeiramente. Não tem como. Ele precisa de milionários para que esses milionários sejam um motor de investimento. Mas o Brasil, infelizmente, não é esse caso. Nós temos ali, que inclusive além da produção de milionários serem baixas, né, e temos poucos milionários, nós ainda perdemos milionários. O Brasil, como mostra ali, ele vai perder em 2024 800 milionários. E se você olha o gráfico da direita, você vai ver que os países que mais ganham milionário, Emirados Árabes e Estados Unidos. Ou seja, é difícil criar milionário, e quando você cria um milionário no Brasil, ele acaba por ir embora. E isso é um problema de retenção. Nós temos que criar um sistema que produza empresários milionários e que eles fiquem no país, continuando investindo aqui. Bom, um pouco do cenário mundo e cenário Brasil. 2024 será um ano, né? E é um ano muito desafiador para o empresário brasileiro, por questões que envolvem tanto o Brasil como a economia mundial. Está aí um ótimo ano para o empresário parar e pensar nas alternativas que ele tem para buscar capital. Por isso que essa palestra é bem-vinda neste momento. Primeiro, matéria da CNN. Juros altos no Brasil prejudicam a saúde financeira das empresas. Valor. Estamos no meio da maior transferência de riqueza da história. Aquilo que eu disse, sem poder produzir, os países daqui produzem lá fora. Atualmente, são transferidos 640 bilhões de dólares em produto acabado para países industrializados. Isso tem que acabar. A riqueza tem que ficar aqui, onde é necessário desenvolvimento. E terceiro, o Brasil piorou no cenário de competitividade. E o mundo? O mundo não vai diferente. O mundo terá uma desaceleração de crescimento, todos nós sabemos disso. Temos hoje 3 riscos globais que voltam a gente todo momento, que é as altas taxas de juros que Estados Unidos e Europa estão passando, tensões geopolíticas, eleições e outros fatos, e guerra. Então, nós temos hoje 2 guerras em curso que bagunçam o cenário financeiro no mundo todo e pressionam a dificuldade, principalmente para países como os nossos. E terceiro, dívida global. A dívida global já passa de 315 trilhões de dólares. Obviamente, isso prejudica todo o cenário político internacional, financeiro, e, obviamente, com uma dívida alta, quem acaba se prejudicando mais são os países que estão em desenvolvimento. Agora vamos mudar a chave, vamos falar um pouco do poder nosso. Então, nós falamos de coisas que são realmente fatos e são coisas complicadas para o empresário. Agora vamos começar a ouvir a parte boa, a parte que interessa para quem está aqui. Pô, Luciano, o que eu tenho de bom para jogar sendo empresário brasileiro? Vai começar agora, né? Então, preste atenção. Primeiro, nós somos a maior economia da América do Sul. Então, você não está em qualquer país. Você está num país que é a maior economia desse hemisfério sul da América. Então, você já está num país muito favorável. 2, nós melhoramos a nosso investment grade, ou seja, melhoramos o nosso rating de crédito internacional. Foi uma melhora tímida, mas é uma melhora. Terceiro, nossa balança comercial ano passado
chegou quase a 100 bilhões de dólares favorável ao Brasil, ou seja, 98,54. Isso é muito bom, porque temos uma balança que deixa dinheiro no Brasil e não manda para fora. Então, isso é importante porque é bom aproveitar quando está entrando dinheiro. E quarto, o Brasil é o segundo melhor destino de investimento do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Ganha da China, inclusive. Isso em 2023. E o que é importante para você, empresário, entender sobre este tema? Quando você estiver lá na Europa, Estados Unidos, pedindo dinheiro para bancos de primeira linha, você tem que lembrar que você vai enviar esse dinheiro para investir em construção, em agronegócio, em energia, em indústria, em fábrica, no segundo melhor país de destino de investimento do mundo. Então, nós somos um país que temos tudo para brilhar na captação internacional. Bom, e quais são os dados positivos, assim de uma maneira rápida, que temos para falar do Brasil, dentre vários dados positivos? Primeiro é que o nosso crescimento na área de energia renovável solar é poderosíssimo. Costumam dizer que no Brasil, o lugar menos ensolarado do Brasil bate o mais ensolarado da Europa. E é verdade, nós temos uma capacidade imensa, estamos nos desenvolvendo muito bem na área de energias renováveis, com ênfase em energia solar. E outro dado muito importante é que o Brasil é o segundo maior produtor e o maior exportador de carne bovina, ou seja, nós temos um sistema de produção muito bom. Muito bom. Somos muito bons no que fazemos. Só precisamos buscar novos caminhos de crédito para que o empresário tenha uma maior perenidade nas suas atividades, ou seja, não fique trabalhando de manhã para pagar à noite, né? Como é a maioria do plano safra. Ele pega em janeiro para pagar em dezembro. Então, o que nós temos que ter é uma linha mais ampla, que pegue 5, 6 safras, para que o produtor rural tenha tranquilidade de plantar e reinvestir na sua produção. E a partir do produtor, toda a cadeia produtiva se beneficiará de um crédito melhor, com melhores taxas e com um prazo maior, um prazo mais longo. Tá? Bom, e vamos falar um pouco das empresas que se internacionalizaram. Bom, nós temos aqui, desde a WEG a Stefanini. Então, você pega ali WEG, que se internacionalizou, Gerdau, Cutrale, Embraer, Braskem e Stefanini. Todas elas se internacionalizaram, algumas se internacionalizou em 2021, outras em 2002, mas se você pegam as gigantonas, né, Embraer, Cutrale, Gerdau, tudo ali em 88, 80, 90, 99, ou seja, elas não se internacionalizaram no dia e no outro estavam bilionárias, não. Ela se internacionalizou e foi cultivando isso. Da mesma maneira que você cultiva o seu crédito doméstico, fazendo operação em diversos bancos e tudo, você tem que cultivar o crédito internacional. E todas elas se tornaram case de sucesso porque se abriram à captação internacional. Todas. Ou seja, todas que se internacionalizaram não dependeram apenas do dinheiro no Brasil e se tornaram fortes, gigantes, e o orgulho de tê-las aqui. Vamos estudar um caso em específico, o caso recente aí da Egea, que é uma empresa que foi fundada ali em 2005, era uma empresa de construção que foi para o ramo de saneamento e desponta como uma das maiores empresas nesse portfólio de concessão de saneamento. Uma empresa ali que em 2018 tinha ali um faturamento de 340 milhões e hoje aí em 2023 já bate 2,4 bi. Então, para vocês terem uma ideia aqui, de uma empresa de 50, 60, 100, 200 milhões, dá para chegar numa empresa de bilhão, desde que você tenha crédito. Então, hoje, se você produz alguma coisa e já acha que ganha dinheiro, imagina a hora que você entrar no crédito internacional e ter dinheiro lá de fora. Aí você vai ver como ganha dinheiro. Então, você percebe que, usando esse exemplo da Egea, que fez um processo de internacionalização, é muito saudável. Hoje nós conhecemos empresas, por exemplo, que faturam 500 milhões, que faturam 700 milhões, que faturam 2 bilhões e não são internacionalizadas. Isso é um erro, Uma empresa a partir de 24 milhões de reais por ano de faturamento já deveria se preocupar com isso. Ela já deveria estudar esse tema, entender e analisar os caminhos.
Imagina uma empresa de 500 milhões, de 700 milhões, de 1 bilhão. O mercado de crédito internacional é o combustível que nós precisamos para desenvolver essas empresas e elas serem superavitárias. E vamos falar um pouco das empresas que captaram no exterior. Temos aqui 4 exemplos, né? WEG, a Egea, do exemplo anterior, Tigre e Cosan. Mas eu quero realizar um enfoque ali na WEG. Essa frase que o ex-presidente da WEG disse, ela é para ser lembrada por todos nós empresários. Ganhamos um quinhãozinho no exterior todo ano. A internacionalização serve como um seguro contra as turbulências do mercado nacional. A frase do ex-presidente da WEG. Então, se você é um empresário e olha que uma empresa como a WEG, de faturamento de mais de 150 bilhões por ano, totalmente internacionalizada, e uma potência na área de máquinas elétricas e equipamentos elétricos, você pode seguir o mesmo caminho que ela. Porque ela, quando fez a internacionalização, não era do tamanho que está hoje. Ela cresceu graças a isso. Então, é o exemplo de que as empresas que vão por esse caminho se tornam gigantes. E é isso que nós precisamos. Ao invés de matar 10 mil fábricas e indústrias, temos que internacionalizá-las para que elas tenham força e cresçam sustentavelmente financeira. Como é a estrutura do crédito internacional? Como que ele se difere brutalmente do sistema de crédito nacional? Bom, primeiro que no sistema de crédito internacional, o empresário ele passa por um processo evolutivo. Se você está tomando crédito no Brasil há 10 anos, 20 anos ou 30 anos, você continua do mesmo jeito. Um tomador de crédito no Brasil tomando recurso em vários bancos, porque uma coisa muito simplória é isso. Você olha o balanço de uma empresa, você vê que ele tem lá 30, 40, 50 operações de crédito em nome de CPFs ou CNPJs, e esse dinheiro é passado de uma empresa para outra. Capta na construtora, passa para o agronegócio, capta no supermercado, passa para a construtora, é o normal. Mas como que você faz no sistema internacional? Bom, primeiro você evolui. Você entra no crédito internacional como uma Special Purpose Company. Então, você já entra como uma empresa de propósito específico para a captação de recursos. Segundo, quando você capta o primeiro recurso, quando você consegue o primeiro crédito, que pode ser, por exemplo, por uma operação chamada hard lender, que é uma operação que temos, você já se torna um investidor. Por quê? Porque você captou dinheiro num país e mandou para o Brasil. Então, você já se tornou investidor de si próprio, que é a melhor coisa que tem. E terceiro, quando você evolui no teu sistema de captação, você vira um investidor AAA. Por que eu uso o termo AAA? É por causa da classificação da Fitch, da Moody's? Não, porque você vai ter 3 coisas que são importantes no cenário internacional. Um Project Finance a nível internacional, um rating sobre a sua operação e uma legal opinion sobre isso. Então, com isso, o empresário se equipa com itens fundamentais para entrar no crédito internacional. Então, você percebe que você sai de um simples empresário para um investidor e ali você evolui. Como que você se financia? Bancos top mundial, bancos privados multimercados, fundos privados e investidores corporativos. Ou seja, no cenário de crédito internacional, você pode atuar em 10 países e 4 mil financiadores. Então, você terá muitas opções para pedir dinheiro a partir da sua primeira operação de crédito. E o que você pode dar de garantia? Aqui no Brasil já sabemos que 80% só é recebível. Lá fora você pode dar imóveis rurais, urbanos, comerciais, garantias operacionais, como o prédio onde você produz, a fábrica onde você produz, garantias bancárias, contratos take or pay, hard assets, ações, cash e bonds. Ou seja, você tem um arsenal de opções para usar como colateral no processo de captação. Com isso, sua empresa terá, além do recebível, mais uma dezena ou 2 dezenas de opções para buscar crédito. E o que você ganha quando você se torna um investidor internacional? O que o empresário ele ganha? Porque ele, como investidor, já ganha automaticamente. Mas o que o empresário, que é ele mesmo, né, no papel do investidor e do recebedor desse recurso? Primeiro, você entra num planejamento de médio e longo prazo. Então, você sai daqueles 90 que não faz para aqueles 10 que tem. Segundo, você contrata uma boa auditoria
e um bom Project Finance. Todo empresário sabe que uma boa auditoria e um bom Project Finance salva a vida da empresa. E é por isso que temos excelentes profissionais no Brasil, como dezenas que estão me vendo agora, que são aptos a fazer isso. Terceiro, você pode ganhar e deve um rating internacional, então você consegue buscar isso para melhorar, né? Você vê que até alguns bancos brasileiros já tiveram rating AAA de agências internacionais. O banco ganha muito com isso, e você, empresário, também. Você consegue entrar em práticas de ESG, que são as áreas mais nobres de um processo de evolução de uma empresa, e isso conta muito ponto no mercado internacional, e você também consegue trazer sobre seus negócios a opinião legal de advogados que ajudam você no processo de captação. E com isso, o que você acontece? Você ganha uma diversificação na sua matriz de captação, ou seja, você não vai depender somente de 4 bancos no Brasil, você vai poder acessar o crédito internacional e ajudar a sua empresa com crédito vindo de fora para dentro. E já digo, os bancos brasileiros também vão ganhar muito, porque hoje eles vivem um estresse de ter que emprestar. Se o dinheiro vem de fora, eles só vão recepcionar e ajudar o empresário a administrar. Isso ajuda toda a cadeia, desde quem empresta, a quem faz o câmbio e a quem aplica. Toda a cadeia ganha. E quais são as consequências positivas que o empresário tem? Primeiro, o crescimento exponencial com lucro líquido entre 20% no mínimo, ou seja, com dinheiro em caixa, poder de compra, redução de custo, redução de prazo de entrega, o teu EBITDA sobe. Então, todo empresário sabe, dinheiro na mão consegue um lucro líquido melhor. Segundo, redução de custos de produção e prazo de entrega. Com caixa forte, contrata-se melhores profissionais, paga-se menos por aquisição de equipamentos e máquinas e insumos e, por fim, consegue ter bons caminhos para conseguir cada vez mais beneficiar teu processo produtivo, porque dinheiro na mão é desconto à vista. Terceiro, o acionista se blinda. Uma coisa importante, se você é dono de uma empresa e você tem lá 5, 6 empresas, se uma dessas empresas dá problema, todas estão arroladas no negócio. Se você é um investidor internacional e você tem 5 empresas no Brasil, você pode investir em cada uma delas através de um processo legal, enviando o recurso através de um mútuo e investindo na sua empresa. Se daqui a amanhã ela tiver um problema operacional, seja lá o que for, você pode socorrer a sua empresa porque você está fora e você consegue captar mais dinheiro e socorrê-la. Então você se blinda. E quarto, você se torna independente de riscos de recuperação judicial. Porque hoje, o maior motivo de recuperação judicial é a falta de crédito. Então, se você não tem essa falta, você blinda a sua empresa para que ela dure dezenas de anos, dando lucro a você, a sua família e aos seus colaboradores. Por que precisamos nos internacionalizar? É importante para o empresário brasileiro entender a internacionalização como a principal ferramenta de crescimento dele. Aqui eu teria dezenas de motivos, mas eu vou dizer apenas 3. Se você olhar aqui a quantidade de bancos que tem no Brasil e tem nos Estados Unidos, 4.258 bancos, Brasil 183. E isso eu nem coloco os outros 9 países que você pode acessar, eu só coloquei os Estados Unidos. Segundo, o rating. O rating de quando você se torna um investidor com uma empresa sediada nos Estados Unidos é A+. Então, só pelo rating, a tua empresa lá fora, para captar dinheiro, está num patamar 1000 vezes melhor do que a tua empresa no Brasil. E terceiro, concentração bancária. Nos Estados Unidos, 43%, no Brasil, em torno de 75%. Ou seja, você está num lugar com menos concentração bancária e mais opções de tomar crédito. Isso beneficia quem? Sua empresa no Brasil. Você como empresário. E quais são os benefícios da internacionalização? Eu poderia dizer aqui mais de 1000, né? Na verdade, eu digo que o único, vamos dizer assim, o único malefício, né, de não se internacionalizar é não se internacionalizar, porque aqui não existe uma solução de crédito para você passar de 30% do faturamento em crédito. Então, você precisa de uma alternativa. Mas eu digo 4 aqui. Dos 4, eu vou dizer só 2. Primeiro, a evolução do empresário, de empresário para investidor. Então, eu digo a vocês como empresário, quando você se torna investidor, sua visão fica 10 vezes maior. Então, quando você sai da cadeira de empresário e senta na cadeira de investidor da sua própria empresa,
sua visão muda completamente. Basta você consultar um empresário que faz isso e ele vai lhe dizer como que ele olha a sua empresa como investidor. Se você conversar com alguém da VEG, alguém da Braskem ou outro, ele vai dizer como é ser investidor da sua própria empresa. Então, com isso, você amplia a tua visão sobre o teu negócio. E eu considero que o segundo dos 4 mais importantes é diferencial competitivo. Você tem recurso para comprar melhor, adquirir, expandir teu negócio. Então, isso é o que todo empresário precisa. Dinheiro para crescer. Bom, e como funciona a internacionalização? Como que você sai de um empresário e se torna um investidor internacional? Primeiro, você pode fazer isso pela pessoa física ou jurídica, tá? Então, nesse processo, você sai de um CNPJ, né, ou do seu CPF, e via o CPF do sócio, ou seja, o CPF desse sócio que quer se internacionalizar, via esse sócio, pessoa física, ele via o seu passaporte, ele cria uma estrutura jurídica fora do país. Então, eu sou sócio de uma empresa, eu tenho um CNPJ e tenho um CPF, eu vou usar o meu CNPJ e CPF? Não. Você vai criar, via o seu passaporte, um novo registro lá fora. Ou seja, como se fosse um novo CPF lá fora. Esse novo CPF, numa estrutura jurídica, cria uma nova empresa. Então, você separa Brasil, RG e CPF. Estrangeiro, passaporte e o seu registro lá fora. Então, você separa essas duas pessoas. A partir daí, você cria uma estrutura de conta bancária. Então, você, via o seu broker-dealer, né, por exemplo, um trabalho feito por nós, você cria uma estrutura jurídica, fiscal, tributária e abre uma conta bancária para receber, no mínimo, 3 milhões de dólares, que é o mínimo de uma operação internacional no momento. A partir daí, você via uma representação jurídica e financeira, você consegue a aprovação do seu primeiro crédito. No nosso caso, a linha inicial vai de 3 a 50 milhões de dólares. Então, vamos imaginar que você começa com 3 milhões de dólares. Capta esse dinheiro via essa estrutura que você criou em cima do seu passaporte e envia o dinheiro legalmente ao Brasil pelo mútuo. Ou seja, você vai emprestar para você mesmo no Brasil, para empresas suas, beneficiando a sua produção e melhorando a performance do seu negócio. Então, como você se torna investidor? Pegando o seu passaporte, criando um registro internacional, abrindo uma estrutura fiscal, tributária e jurídica, abrindo uma conta bancária, captando o primeiro recurso, aí você precisa de um broker-dealer, né, de um trabalho como nós fazemos, e depois desse recurso captado, envia o dinheiro ao Brasil. Então, você se tornou investidor. Então, ter uma empresa lá fora e ser internacionalizado para crédito? Não. Ter uma empresa lá fora e conta bancária? Não. Você precisa seguir o caminho, que é criar estrutura, criar a conta, ter a aprovação do crédito, a obtenção do crédito e depois o envio desse recurso ao Brasil. Aí você se tornou um investidor internacional qualificado. E como que é um organograma de internacionalização? Bom, é como está nesse desenho. Você tem lá em cima um fundo, que a gente botou como exemplo aqui, um fundo apenas para falar. Vamos colocar o Braçavel. Você tem um fundo lá em cima. O advisor, o broker-dealer, cria a estrutura da sua SPC, que pode ser, no nosso caso, Portugal ou Estados Unidos, e essa estrutura tem dentro dela como único exclusivo sócio o dono da empresa no Brasil, ou quem ele mandar. Então, a SPC pertence à empresa brasileira, mas ela é criada num outro mundo, que é um mundo internacional. E abaixo da empresa brasileira, pela linha de centro, você tem teu projeto, que pode ser uma usina solar, que pode ser uma construção de um resort, de um mall, plantar, o que você quiser. Você faz o contrato de crédito, o loan agreement, entre a tua SPC e o fundo, ele é que contratualiza. Então, o empresário brasileiro não se endivida. Quem se endivida é sua SPC. E ela remete o recurso ao Brasil pelo mútuo. Então, aí você já entende o seguinte, independente da condição financeira e de taxa lá fora, eu posso praticar para mim mesmo no Brasil uma outra condição muito mais leve. Em vez de ganhar de forma especulativa, né, como acontece, o cara capta 7% e te empresta 18%. Você não vai fazer isso consigo próprio. Você vai emprestar numa condição mais suave, prevalecendo o quê? A sua produção e o seu lucro líquido.
Então, você vai parar de perder dinheiro para especulação e vai ganhar dinheiro como dividendo e lucro líquido. E como que esse dinheiro entra? Ele sai da instituição que te emprestou o dinheiro, vai para a tua conta, que pode ser um banco europeu ou americano, dali você vai fazer o processo de ROF, passando pelo Banco Central, banco do cliente, e vem para a sua conta de investimento. É um processo ultra simples que, feito por profissionais, você, empresário, domina a partir do primeiro. Fazendo o primeiro e segundo para você, a partir daí, você pega um colaborador seu e ele pode fazer isso para você. Então, você tem o controle do processo na sua mão. E como é feita a alienação fiduciária desse imóvel da primeira operação? Bom, sabemos que na primeira operação de crédito, o caminho mais fácil é uma operação chamada hard lender, que é uma operação que usa o imóvel. Luciano, como é que eu alieno esse imóvel? Você aliena no Brasil para um CNPJ jurídico aqui do fundo, do credor seu internacional, e o recurso é entregue lá fora. Com isso, é um processo que você faz todo do Brasil, com a total tranquilidade e segurança de um broker-dealer internacional. A primeira operação de crédito, ela te introduz no mercado de crédito internacional. É como o nosso primeiro emprego, né? Todos aqui tiveram um primeiro emprego. Você vai ter seu primeiro crédito. E a partir daí, você entra num processo de leverage, que é um processo de amplificação de crédito que pode começar no dia seguinte que você pegou o seu primeiro crédito. Olha que coisa linda. Você foi ali e pegou 3 milhões de dólares. No dia seguinte, você já pode buscar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para reperfilar essa dívida e pôr mais dinheiro no Brasil. E qual é o futuro do crédito internacional no Brasil? Bom, nós sabemos que todas as áreas da cadeia produtiva hoje sofrem com restrição de recursos. Se você pegar desde pesquisa e desenvolvimento, a investimento de impacto social, modernização aviária, usinas de energia, indústrias de base e formação de profissionais especializados, todos passam problema de restrição de crédito. Então, quando você começa a pegar as empresas brasileiras e criar uma captação internacional, a possibilidade real das empresas captarem é em torno de 30 bilhões de dólares. Esse dinheiro entra na veia direto do empresário que investe em seu negócio e transforma aquela empresinha dele, que ele luta, num negócio gigante. Basta pensar na Egea. Pense nela, pense na VEG. Eles também lutavam. Quando eles se abriram ao crédito internacional, a vida deles mudou abruptamente para melhor. E toda a árvore que está em cima desse slide hoje sofre por falta de crédito. Se nós, empresários, entendermos o crédito internacional e com os profissionais que temos no Brasil, abrirmos o mercado para isso, criaremos um polo de atração de recursos imenso aqui. Mas não via governo, via você, empresário, via você que se internacionalizou. Eu vou dar um número. Os Estados Unidos tem 18 mil empresas internacionalizadas. O Brasil, pelas nossas contas, 47. É aí que está o problema. Nós temos que colocar nossas empresas para buscarem crédito fora do Brasil e trazer o dinheiro para cá, para investir aqui, nas empresas daqui. E quais são as empresas que deveriam e devem pensar seriamente no crédito internacional? Vamos lá. Empresas que buscam acima de 30% do faturamento em crédito. Então, hoje, se você tem uma empresa que fatura 500 milhões e você tem lá 150 milhões em crédito aqui no Brasil, não interessa como, e você quer mais 50, esquece o Brasil. Não tem crédito aqui. Pode olhar no seu balanço. O seu endividamento, você pode ter 100 operações financeiras. Quando você somar tudo isso, não chega a 30% do seu faturamento. Então, se você quer passar de 30%, precisa de internacionalizar. Empresas que têm limitação pelo Bacen não conseguem mais crédito. Restrição cadastral, nem se fala, né? Se está aqui com restrição, o único caminho é buscar o crédito internacional. GACU quer usar garantias de terceiro, não são aceitos no Brasil. Que precisam de ampliações de crédito, leverage sucessivo, ou seja, novas ampliações. Eu duvido uma pessoa ir num banco pegar 10 milhões de reais, sair desse banco no dia seguinte no outro e captar 20. Não acontece isso aqui. Nós sabemos como é. Você pega 10 em 10 operação de 1. É assim que funciona. Que precisam importar e exportar.
somente 0,13% das empresas exportam. E isso, obviamente, é por falta de crédito. Então, nós temos que, se você quer exportar seu produto ou importar, a melhor coisa para você é se desenvolver no crédito internacional. E empresas que têm projetos Green e Brownfield. Tá? Então, nenhuma dessas empresas tem solução de crédito no Brasil. Precisam entender que a internacionalização é o único caminho para ser forte. E como que é o processo, que a gente chama, né? O processo de elegibilidade? Ele é um processo muito simplório. Você entra com a sua documentação, é feita uma validação documental, então valida a sua documentação. Uma vez que ela está validada, ela segue para a elaboração de um relatório, e aqui eu faço um break para os empresários e para quem está me assistindo. Nós, hoje, instituímos um relatório técnico de aporte de capital internacional, ou seja, quando uma empresa entrega documentos, é elaborado um relatório, como os exames que o médico te faz e depois te entrega, né? Hoje é um trabalho único no Brasil, ou seja, o relatório técnico ele usa dados do Serasa Experian e da Nelway para traçar um perfil do empresário para que ele entenda as dificuldades que ele está passando. E deixo um dado aqui, das mais de 300 empresas que nós analisamos, 80% delas, o lucro líquido não paga nem 50% da despesa bancária. Pode fazer a conta aí. Faz a conta na sua empresa e observa que a tua despesa bancária ela é o dobro do teu lucro líquido. Então, você não tem muito por onde ir, né? Não tem muito para onde evoluir. Então, esse relatório é fornecido ao cliente sem custo nenhum, para que ele entenda o tamanho do problema e o tamanho da solução que ele pode ter. A partir daí, ele vai para a emissão de uma análise técnica concluída, vai para a emissão de termos indicativos, assina um contrato de estruturação, paga os custos de estruturação e entra no processo. Então, de maneira resumida, nesses 8 pontos, você entende como você entra no crédito internacional. Lembrando 2 coisas importantes. Primeiro, análise documental demora 5 dias úteis, coisa muito rápida, num cenário que aqui no Brasil chega a demorar 4 semanas, né? Quando você está no crédito doméstico, e até mais. E outra coisa importante, você só entra no crédito internacional se um credor, se um banco ou fundo te aceitou. Então, você não entra para tentar, você entra com a garantia de que seu perfil foi aceito e de que há uma reserva de crédito para você usar. Como funciona o processo de leverage? É um processo comum que várias empresas fazem, né? Inclusive, uma nota publicada recentemente fala sobre isso, dos processos de leverage financeira, que fala ali quando a Braskem teve um problema de captar dinheiro, ela reperfilou a dívida dela em 50 anos, com revisões a cada 5. Então, uma ideia, se você está internacionalizado, existe um mundo de caminho para você, um mundo, e você não quebra, mesmo que sua empresa passe por um problema grave de risco de imagem, que foi o caso da Braskem à época. Ela conseguiu se reinventar e saiu da dificuldade. Mas como funciona? Como está nesse gráfico? Do lado esquerdo da tela está a sua SPC, do lado direito está a sua empresa no Brasil. Então, vamos começando pela linha de centro. Você tem ali primeiro vamos colocar que você tem ali uma expansão, né? Você vai fazer uma expansão do seu processo e aí você precisa captar dinheiro. Então, capta no fundo de hard lender, põe o dinheiro ali, novo projeto. Daqui a 6 meses, o seu projeto já andou e você precisa de mais recursos. Você vai via sua SPC e faz uma operação num banco corporativo, colocando mais dinheiro para a expansão do seu projeto. E aí, quando o seu projeto já está expandido, em construção plena, você pode querer fazer uma aquisição. Então, você volta via sua SPC e faz emissão de bondes no mercado internacional, captando mais dinheiro para essa aquisição. Então, você percebe que cada estágio do teu processo, você volta pelo mesmo caminho que você criou na primeira operação e consegue mais dinheiro pondo no Brasil. Terem uma ideia do poder do crédito internacional, numa nota divulgada pela Rede Globo no início do ano 2020, a Rede Globo declarou que ela foi fazer uma captação de 50 milhões de dólares, conseguiu 500, 10 vezes mais do que inicialmente pensava. Esse é o poder do crédito internacional. Tem muito dinheiro e se você é uma empresa produtiva como você é hoje, você tem chances enormes.
Bom, os tipos de garantias aceitas eu já citei, mas só para lembrar, né? Na primeira operação de crédito, o ideal é usar imóvel. Então, se você hoje tem um imóvel operacional, se você tem uma fábrica, se você tem um galpão, se você tem uma fazenda, esse imóvel pode ser o veículo para você tomar o primeiro crédito. E a partir daí? A partir daí você tem várias possibilidades, como eu disse, né? Contratos take or pay, cash, hard assets, bonds, ações, garantias bancárias, ou seja, você tem um novo mundo para explorar estando no mercado internacional, mas somente se estiver no mercado internacional. Bom, a estrutura da operação Hard Lender. Para que o ACI começasse a andar, para que o aporte de capital internacional começasse a andar, nós trouxemos ao Brasil, via a Savel Capital Partners, uma operação chamada Hard Lender. Essa operação é uma operação muito simples, que se baseia num processo de alienação fiduciária e na tomada de um crédito num fundo de hard lending. Esse processo ele te dá uma linha de crédito de 2 milhões de dólares a 50 milhões de dólares, com 3 anos de carência capital bullet, ou seja, sem PMT, renovável por igual período, sem necessidade de demonstração de capacidade financeira, que é algo importantíssimo no país que vivemos, porque o maior problema de te negar em crédito é tua falta de capacidade de pagamento, que é analisada. Lá fora isso some, né? E que está disponível para toda a cadeia produtiva, principalmente empresas que estão em recuperação judicial, também pode utilizar essa operação, e é feito todo um processo de crédito do zero ao fim, entre 60 a 90 dias, obviamente a depender do cliente. Então é um processo que você faz totalmente cross-border, sem contato físico, sem precisar viajar para o exterior, tudo aqui do conforto da sua casa, utilizando um processo de apostilamento de AIA, e com isso você tem acesso ao seu primeiro crédito. É a operação que nós temos básica, que é a porta de entrada dos empresários. Pô, Luciano, no futuro pode terem outras? Podem. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos ensinando o que temos para que, a partir daqui, muito mais coisas boas possam acontecer com base em todos esses profissionais que estão nesse momento nos assistindo. Vamos entrar num assunto importante chamado CTG, Cessão Temporária de Garantia. O processo de crédito internacional, no modelo hard lending, ele tem a possibilidade de você ser um provedor. Então, se você está vendo, você tem um imóvel, tá? Um imóvel acima de 50 milhões de reais, e você não tem estrutura financeira para se internacionalizar, saiba que existem várias empresas que precisam desse imóvel para isso. E você que tem um imóvel, que tem uma planta fabril, que tem um terreno que incorporar, que hoje o Brasil tem mais ou menos 23 bilhões de dólares em imóveis que os bancos brasileiros não aceitam. Isso mesmo, 23 bilhões de dólares. Então, se você tem essas garantias, você já sabe que existe um caminho. A CTG, você pode entrar com o seu imóvel nesse processo. Se ele for aprovado, o seu imóvel vira colateral de um cliente que já está aprovado, que já investiu na internacionalização, e esse imóvel vira crédito para que vocês dois usufruam desse recurso. Ou seja, você, através desse processo de CTG, que pode ser no modelo joint venture, que é aquele quando o dono do imóvel se junta ao cliente, ou locação, quando o dono do imóvel cede o imóvel para que o cliente possa captar o dinheiro. Tanto num cenário quanto no outro, o dono do imóvel ganha muito e ele pode se tornar um investidor internacional junto com o cliente. Ou seja, o seu imóvel de 200 milhões de reais na sua mão hoje não vale crédito no Brasil. Todo mundo sabe disso. Não vale. Mas numa operação de CTG, ele se transforma em milhões de dólares e te pilota para ser um investidor lá fora junto com o cliente. E o mais importante, quem é provedor não tem custo. Então, o cliente acaba arcando com os custos, mas usa o seu imóvel. Você não tem os custos e cede o imóvel para parceria. Ou seja, é a solução ideal. Pelo preço de um, resolvemos dois. Então, se você tem imóvel, descobriu que existe uma operação que te leva para o crédito internacional. A ACI Academy é a nossa academia do conhecimento. Foi essa porta, né, que o presidente Pedro abriu para nós poder falar sobre isso. Nós temos um trabalho imenso, nós temos mais de 200 vídeos, milhares de reportagens,
que falam sobre o que eu estou tratando agora. Lógico, nós estamos fazendo aqui uma palestra de 1h30, 2 horas. Esse assunto já vem sendo desenvolvido por mim e pela equipe da Savel há 12 anos. Então, é um trabalho que vem de muito tempo amadurecendo. Por quê? Nós temos a lei, a 4131, há 62 anos. Nos últimos 50 anos, ninguém tratou desse assunto no Brasil. Ninguém. E agora é necessário. Agora é necessário que as pessoas, que os empresários, que os 1 milhão de empresários médios entendam que existem profissionais aqui no Brasil que podem ajudar no seu processo de internacionalização. E isso está tudo na CI Academy. Eu entendo que advogados, contadores, economistas e todos os profissionais de gabarito que temos no Brasil serão muito mais úteis se essas empresas forem para o mercado de crédito internacional, porque eles poderão trabalhar num planejamento mais perene, mais de longo prazo, e serão melhores valorizados, porque, óbvio, com crédito de curto prazo, não tem como fazer grande planejamento. Então, toda a classe de profissionais que atuam nesse processo serão melhores remunerados e melhores reconhecidos se esses 1 milhão de empresas que hoje brigam por pouco crédito forem para o mercado internacional. Nós abriremos o Brasil para uma nova fase de crescimento calcada no empresário médio brasileiro, que é, de fato, quem precisa do dinheiro. A base legal da 4131, ela tem uma série de benefícios, né? Dentre eles, financiamentos de projeto, taxa de juros mais vantajosa, ou seja, você conhecer a base legal do ACI pela Lei 4131, ela é incrível, ou seja, é a lei hoje que bancos e empresas utilizam. Então, essa base legal para o ACI, ela está ali fixada na Lei 4131, que é uma lei que permite que o empresário estabelecido no exterior de maneira legal, ele possa trazer o recurso ao Brasil. Aqui nós temos um slide sobre essa base legal que mostra ali um pouco dos benefícios dela dentro do processo de internacionalização. São falsas, né? Primeiro, é possível que uma empresa mida ou capte recursos diretamente em bancos e fundos? Sim, todo mundo sabe disso. Isso, inclusive, já tem case no Brasil do fundo que nós trabalhamos. 2, recurso captado lá fora tem dificuldade de entrar no Brasil? Não. Todo recurso captado lá fora de maneira legal tem total aderência a entrar no Brasil. Por isso que existe uma lei regulada aqui no mercado nacional. 3, processo de aporte estruturado possui despesa? Sim, ninguém criou uma empresa sem gastar um centavo. Então, se você vai para o crédito internacional, esteja financeiramente preparado, porque você está indo para um novo mundo assumir um novo cargo, o cargo de investidor. 4, toda operação internacional precisa ter hedge cambial? Não, porque, na verdade, como diz esse gráfico da sua direita aí, você pode usar o que a gente chama de câmbio dinâmico, que é quando você tem uma conta em dólar, uma conta em real, uma conta em euro, uma conta em real, e você entra com o dinheiro quando o dólar está alto e tira quando está baixo. Então, você mesmo controla as entradas e saídas do seu capital no Brasil. Você não precisa fazer um contrato de seguro cambial. Você mesmo controla o fluxo e, como você viu lá no slide anterior, a variação cambial nos últimos 20 anos foi menor que a inflação. Então, obviamente, ela não vai lhe preocupar. 5, terrenos e garantias operacionais são aceitas em operações internacionais? Sim, dei o exemplo de uma hard lender, que aceita terrenos e fábricas no Brasil. E 6, se eu tiver um problema no Bacen cadastral, afeta o processo de crédito internacional? Não. Você pode ter um problema aqui, mas como você cria uma nova estrutura lá fora, totalmente apartada, você ganha uma nova vida. Então, você pode partir a partir daí. E já tivemos casos de clientes que tinham restrição no Brasil, captaram o dinheiro lá fora, trouxeram o dinheiro para cá e pagaram as dívidas aqui dentro. Ela até te ajuda, né? Bom, no fim aqui, nós já estamos terminando. Como o dólar pode ajudar o empresário, né? O dólar é a moeda dominante, né? A moeda que todas as transações, a maioria delas são feitas, e isso está ligado ao petróleo, está ligado a uma estabilização que hoje ainda é regra mundial. Outra coisa, todas as operações financeiras no mundo têm o DNA do dólar. Então, comercial financeira tem DNA. Então, quando você trabalha em moeda forte,
você tem esse DNA na veia. Até porque, como eu disse, o nosso país é 85% dependente do dólar. E terceiro, ter uma operação em dólar é uma coisa segura, até porque o país que origina a moeda tem um PIB 7,5 vezes maior do que toda a América do Sul. Então, com isso você, América Latina, então com isso você tem um lastro de uma moeda para investir no Brasil, que é segura. E por fim, o poder do nosso trabalho no Brasil, a gente já atingiu aí mais de $500 bilhão em aprovações no Brasil. Somos a única linha atuante com crédito destinado a garantias imobiliárias. Temos hoje $300 milhões para emprestar nessa modalidade, e é um processo escalonado. Você pode começar com $3 milhões, $5 milhões e ir crescendo com novas operações. Então, isso te dá não um crédito, isso te dá uma escada infinita de crédito, porque você vai estar atuando entre 10 países de primeira linha, trazendo dinheiro para o nosso país que tanto precisa. Para fechar, nós temos aí o Programa Agente de Crédito. Nós criamos um programa de qualificação de profissionais. Então, dentro desse programa, temos advogados, economistas, contadores, temos todos os profissionais que hoje atuam com crédito doméstico e que perceberam que o crédito doméstico não é uma solução definitiva e buscam uma solução mais ampla. Então, existe um processo chamado agente de crédito que treina esse profissional para ele entender o básico e seguir um caminho de internacionalizar os seus clientes. Por fim, aí nós temos todo o trabalho feito nosso na mídia, né, como a cartilha do crédito, que ensina o básico do crédito internacional, o manual de elegibilidade, que ensina o processo documental, e o RTACI, que é aquele relatório que nós desenvolvemos para te levar ao conhecimento sobre a sua própria empresa. E termina essa palestra aí com uma frase do Jack Welch, né, que foi o ex-presidente da GE, um dos executivos mais famosos do mundo, principalmente em gestão, e essa frase dele sempre remete ao que nós brasileiros temos que pensar. Somos um país poderoso, somos um país que tem tudo para crescer rapidamente, para produzir milionários, mas nós temos que encarar a realidade como ela é, e não como gostaríamos que ela fosse. Eu acredito que, ao invés de tentar mudar o Brasil, temos que tentar mudar a nós mesmos, encarando as dificuldades e levando nossa empresa para um ambiente onde ela possa se desenvolver e ajudar o nosso país. Porque, no fim, o que nós temos que pensar é nas nossas empresas, na população que depende dessas empresas, e que essas empresas sejam saudáveis, como uma WEG, como uma Braskem, como uma Rede Globo, como muitas que mantêm dezenas de pessoas empregadas e num processo evolutivo. Temos que fortalecer as empresas brasileiras e precisamos enxergar essa realidade e trabalhar para mudá-las. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aí pelo espaço. Eu fico aberto a perguntas. Luciano, muito boa apresentação. O nosso presidente ele teve que se ausentar, né? Porque ele está com a agenda cheia hoje. Ele tem outra reunião na sequência. Então ele teve que sair da live para poder atender outra pessoa que veio aqui na sede também para uma reunião, mas ele deixou um questionamento aqui para a gente fazer aqui contigo. Ele deixou o seguinte, em relação a essa proposta, ao que foi discutido, como os economistas, que são consultores empresariais, podem ser parceiros de vocês? Bom, obrigado. Antes de tudo, obrigado, viu, Renato, por representá-lo, né, e por colocar aqui as perguntas. Bom, primeiro, eu acredito que o primeiro passo foi dado, né? Eles conheceram um pouco do modelo de crédito internacional. Tem uma ideia, Renato? Eu faço palestras pelo Brasil inteiro, né? Agora vou fazer 2 palestras no norte do país, não me lembro as cidades agora de cabeça aqui, mas acho que é uma no Maranhão, outra no Piauí. E eu já tive palestras que eu fiz que na plateia tinham pessoas de banco com 40 anos de vida bancária, 40 anos trabalhando em bancos no Brasil e no exterior. Quando eu desci, ele disse, nunca tinha ouvido falar nisso, nunca tinha ouvido falar nessa metodologia. Então, eu acredito que como eles podem se tornar parceiros, primeiro conhecendo melhor o processo, por isso que essa pílula foi colocada aqui. Segundo, entrando em contato com a nossa área de relacionamento e trabalhando junto conosco, né, levando essa linha de crédito de $milhões como uma opção ao empresário, porque o que o empresário precisa é de uma opção. Então, todos esses profissionais que hoje trabalham voltado a crédito,
eles sabem da limitação que tem. Estão conhecendo agora um novo mundo. É conhecer esse mundo, ou ser um agente de crédito, que ele pode ser, ou ser um finder, que ele pode ser, porque tem dois caminhos, né? Agente e finder, e trabalhar conosco levando essa opção até o cliente. Nós vamos dar todo o suporte técnico, todo o suporte de conhecimento e todo o suporte comercial para ele. Nós temos tudo pronto para ajudar esse profissional no conhecimento e na oferta ao cliente. A semente foi implantada, então, né? Foi plantada nesse exato momento. Então, para você que está nos acompanhando, você economista, que quer conhecer mais, quer saber mais, só entrar em contato aí com a equipe aí do Luciano, é uma equipe aí formidável que atende rapidamente. Eu quero também deixar um agradecimento especial em nome do Corecon, a toda a equipe de comunicação aí do Luciano também, que aí foram nossos parceiros aí, para a gente fazer essa montagem dessa live de hoje, em especial a você, Luciano. Então, o que nós vimos aqui no chat, muitos elogios, muitos economistas, não economistas, outros profissionais, falando que a live agregou bastante, ajudou bastante, trouxe muita informação. Então, a gente agradece assim demais a participação de vocês que estiveram nos acompanhando até agora aqui por meio da TV Economista, do Facebook e também aí do LinkedIn da ACI Academia, em especial o Luciano aí, que teve um tempinho para atender aqui os nossos economistas, para conversar, para bater esse papo. Então, eu queria que você trouxesse agora as suas considerações finais e deixasse um recado final aí sobre essa metodologia que foi implantada, que foi abordada e que foi informada hoje para os nossos economistas aqui do Corecon São Paulo, Luciano. Obrigado, Renato. Bom, eu agradeço você, também a sua presteza e agilidade, né, como o braço de comunicação do Corecon. Agradeço ao presidente, ao Pedro, que está aqui representado por você, e agradeço ao Corecon e todos os associados que estão aqui nessa live, que poderão usufruir desse conhecimento. Bom, eu deixo como consideração geral, final, desculpa, 3 aspectos. O primeiro, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, acesse inteligenciacomercial.com, que é o nosso website. Nosso website está preparado com todos os caminhos para você conhecer mais, acessar o canal no YouTube, que é Inteligência Comercial ACI, e também se tornar um agente de crédito. Segundo, nós temos hoje 119 agentes de crédito em 16 estados da federação. Então, nós estamos representados praticamente pelo Brasil todo, e você que está nos vendo e ouvindo, se quiser ser um agente de crédito, se une a essa corrente, porque aqui há profissionais de alto nível como você, trabalhando para dar uma alternativa ao empresário brasileiro para que ele se desenvolva e seja um milionário livre e líquido, que é a nossa frase, né? A nossa frase é: Brasil, um país de empresários milionários, livres e líquidos. E terceiro, essa semente ela começou a ser plantada especificamente no dia em 12 de julho de 2012. 12 de julho de 2012. Em 2018, ela assumiu esse formato que vocês estão conhecendo. E de lá para cá, a gente vem trabalhando muito para evoluir. Óbvio, nós temos aí mais de 40 anos de escuridão sobre o assunto. E essa luz vem brilhando de 2018 para cá. O Brasil é um país imenso, com uma complexidade gigantesca de propagação de informação. Essa ajuda do Corecon ela é incrivelmente proveitosa, porque há muitos economistas que, conhecendo esse trabalho, eles poderão contar com essa ferramenta para oferecer ao cliente. E você, hoje que nos ouviu, entenda o fato importante. Nós já estamos nesse modelo há 6 anos, indo para o 7º ano. Fizemos um trabalho educacional incrível no Brasil, levando a palestra para vários lugares, principalmente nessa que estamos aqui, ao vivo com o Corecon, e o objetivo é muito simples, é dar a você, profissional, uma alternativa de crédito para o seu cliente, que hoje sofre com a realidade de 90% dos clientes que pedem crédito são negados. Então, eu não falo para os 10 que têm algum crédito, eu falo para os 90 que são negados. Você pode levar uma nova opção para eles. E a opção é o crédito internacional. Muito obrigado, Renato. Obrigado a todos e que Deus abençoe o Brasil. Nós que agradecemos, Luciano, em nome do presidente Pedro Afonso Gomes. O Corecon está à disposição aí de você, da sua equipe, para levar esse projeto, essa metodologia para os nossos economistas.
a todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Antes de finalizar, gostaria de fazer um convite. Logo mais às 18 horas, aqui na TV Economista, nós estaremos ao vivo com o Fórum de Perícias, abordando o cálculo de penalidades por atraso na entrega de obras de engenharia e a apuração de confusão patrimonial e de solidariedade em dívidas de empresas do mesmo grupo econômico. É a temática do Fórum de Perícias, que acontece logo mais hoje, às 18 horas, ao vivo na TV Economista. Luciano, novamente obrigado, estamos à disposição. O Corecon está de portas abertas aí para te receber, para receber sua equipe, para a gente fazer aí um ótimo projeto em prol dos economistas. Muito obrigado, agradeço a todos os economistas e ao Corecon. Muito obrigado a todos. Bem, ficamos por aqui. A vocês que nos acompanharam na TV Economista, no nosso Facebook e no LinkedIn da ACI Academy, muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Nos vemos em outros compromissos e outras lives e até à noite no nosso Fórum de Perícias. Forte abraço, um ótimo dia e até lá. Tchau, tchau. Obrigado.